Olá, boa tarde para você que está me acompanhando aqui nessa segunda live de hoje. Vamos começar falando sobre vencer desafios nesse momento extremo, nesse momento de crise que estamos passando aqui no nosso país. Então, o meu convite é que você compartilhe essa live, né? Chegando aqui, compartilhe, tem um botão de compartilhar logo aqui embaixo. Compartilhe com outras pessoas para que nós possamos conversar sobre isso. O cenário é complexo, aí diante de toda a economia, o cenário é de impacto geral para todos os setores, para todos os segmentos, e com os pequenos e microempreendedores, os microempresários, a situação não é diferente. Então nós precisamos realmente estar muito conscientes daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, as questões de coronavírus que estão aparecendo por aí, quarentena e tudo mais, para então fazermos esse movimento em prol, em busca desse conhecimento que vai nos transformar. Bem-vindos, Tamara, André já está por aqui. Vou pedir que vocês compartilhem essa live, vou chamar o André aqui para a gente falarmos então sobre as questões, as novidades relacionadas ao tema aí que estão surgindo. Espero que a internet colabore. Olá, André, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Fiquei sabendo Ouve bem? Oi? Ouve bem? Ouço bem. E por aí vocês também me ouvem? Sim, tudo certo. Ótimo. Fiquei sabendo aí que nos últimos tempos advogados e contadores são os que mais trabalham. Então, se você coloca para cima se eu estiver falando certo. Exatamente. Correria tá grande. Correria tá grande para ajudar os clientes nesse momento, né? Especialmente os clientes de pessoa jurídica, os clientes de empresa. Nesse momento, muita gente pedindo folha de pagamento, pedindo férias, tentando entender o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, esse é um período em que a gente está de prontidão e sendo esse apoio da pequena e da microempresa. André, muito bem-vindo por aqui, novamente. Obrigado. Mais uma vez. Faz uma semana que a gente estava aqui de cabelo em pé, né? Quando escutamos pela primeira vez o decreto do nosso governador do estado, o prefeito primeiramente, depois o governador se pronunciando, há uma semana atrás. E aí agora já se passou uma semana de tudo isso, né? E várias outras regulamentações estão aí valendo também. O que tu me conta de novidades aí de semana passada para cá? Bom, de novidades. Primeiro que a gente está sempre na expectativa de algo novo, né? A gente teve essa semana ontem aquela MP 927, né? Que foi aquela medida federal aí que trouxe uma série de modificações específicas na área trabalhista, que foi um grande impacto, causou um grande alvoroço no dia de ontem, muita gente correndo, querendo compreender o que de fato tinha sido alterado. E aqui em Santa Catarina também hoje saiu, na verdade ontem, né, foi publicada uma edição extra do Diário Oficial, uma renovação das medidas aqui, com algumas modificações, mas mais uma semana, 7 dias aí de quarentena para a grande maioria dos serviços aí. Sim. Então, são duas situações bem complexas, né? Porque ainda no final do dia que foi lançada aí a MP 927, saiu a 928, que revogou um dos dispositivos daquela, que era a que permitia aqueles 4 meses, né, da suspensão do contrato de trabalho. E estamos nessa, estamos no aguardo de mais uma, já, né? Informações de que vai vir mais uma MP, aí regulamentando outras áreas econômicas aí. E aí vai tratar um pouco mais de contratos, da área pública também. Certo. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui, temos colegas contadores, temos algumas pessoas que são pequenas e microempreendedoras, empresários que estão nos acompanhando aqui. Então, se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se a gente souber responder, a gente responde, senão a gente depois dá o retorno, certo? Exatamente. Bom, André, principalmente aí em relação às questões trabalhistas, né? Hoje, o que está valendo, a gente está trabalhando aqui com 3 orientações e gostaria que tu validaste se estamos certos nessa orientação ou não. Né? A primeira é a questão das férias coletivas, possibilidade de dar para os funcionários. A segunda, férias individuais, onde o comunicado acontece direto para aquele colaborador. E a terceira é a licença remunerada. São essas as únicas 3 opções que a gente tem no momento? Afinal de contas, a suspensão está suspensa por enquanto? Então, a suspensão está suspensa, né? Foi revogado aquele dispositivo que permitia aquela suspensão do contrato de trabalho, com layoff, que chama aí, né? O pessoal fazendo cursos com a empresa sem obrigatoriedade de pagar
o salário. Por óbvio, a hora que a medida provisória foi publicada, teve uma reação muito pesada, aí, principalmente dos órgãos vinculados aos empregados, né? Muita gente se manifestou, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, OAB e outros, apontando inconstitucionalidade nesse dispositivo, não só nesse, né? Questionando a MP como um todo, mas o que foi mais questionado foi esse dispositivo. E aí, no mesmo dia, aí, o presidente, através de um Twitter, acabou comunicando que seria revogado, e a revogação, de fato, aconteceu na medida provisória 928. Em relação às férias coletivas e férias individuais, nós tivemos algumas modificações. Vou pegar minha colinha aqui para poder responder com mais... Eu estou com a MP aberta aqui, né? Mas a gente teve algumas situações, né, em relação às férias. Na verdade, a medida provisória tentou flexibilizar um pouco mais as relações de trabalho ali, nessa situação que a gente está vivenciando. Teve o intuito de facilitar ali a concessão de férias, uma outra flexibilização das regras que nós já tínhamos para poder que o empresariado pudesse das férias ali, ou arrumar uma alternativa diante desse caos que está se formando, né, em relação às relações de trabalho. E, por um lado, foi bem vista, por outro, criticada, né? Como tudo tem os dois lados. Mas o que eu posso dizer em relação a... Teve mudanças significativas do teletrabalho, né? Sim. Uma facilitação, não mais com a anuência do empregado, agora o empregador pode determinar o teletrabalho, né? A pessoa trabalha em casa, o home office. Tá. Antes a gente tinha que fazer a comunicação ao empregado, o empregado tinha que aquecer e concordar. Aqui no escritório a gente até fez de uma maneira virtual, mandamos para todos através de uma plataforma que é assim, virtualmente, pelo menos para deixar isso documentado, né? Não, isso é importante fazer, por mais que tenha se passado para o empregado aí essa determinação, né, sem a necessária anuência do empregado, é bom que isso fique de alguma forma documentado, né, e que se estabeleça algumas regras. A gente já tinha falado antes da edição do MP, mas é bom reforçar, né, se for optar pelo home office, deixar isso tudo muito bem documentado para que um eventual questionamento posterior aí tenha isso tudo muito bem escrito, né, para uma defesa, ou enfim, depende muito do que vai acontecer, mas o que puder documentar e registrar seria bem interessante, né. Em relação às férias, especificamente, que a gente estava falando ali, a gente pode agora, então, tinha a determinação de fazer o pagamento com 2 dias de antecedência, né, das férias. Isso agora passou até o 5º dia útil do mês subsequente. Foi uma alteração que foi feita, né? Então, antes tinha que fazer o depósito anterior, agora não. Uma forma de permitir que se conceda as férias e que se pague depois, até para o próprio empregador se organizar dentro dessa necessidade que aconteceu de uma hora para outra, né? O que mais tem de referência aqui em relação... Agora, as vendas das férias, que com a anuência do empregador somente, né? Tá. Tem um terço que podia ser abonado, bônus de férias. O pagamento de um terço da gratificação passou agora, pode ser feito até a gratificação natalina, né? Então, até dia 20 de dezembro. Até segunda parcela do 13º, né? Isso, exatamente. Uma situação interessante nesse negócio, nessa situação. Quando for conceder as férias com o intuito de pagar esse terço de férias mais tarde, a gratificação, ainda está se ajustando como fazer esse registro, né? Vou conceder e vou pagar depois, faço um novo recibo de férias, não faço. O nosso pessoal vai pirar. Não, pois é. Então, estamos todos nessa fase de adaptação, inclusive das tramitações, né? Vocês, contadores que fazem mais a parte do RH aí, de realmente ali emitir os documentos, né? Que eu acho... Né? Mas estamos conversando sobre a lei, né? E daqui a pouco vem a parte prática, né? De como fazer. Já estamos pirando aqui. Isso, exatamente. Nesse caso aí da concessão das férias, né, esse terço de férias, se houver essa intenção de pagar depois, é bom registrar, quando for fazer o recibo de férias ali, concessão das férias para o empregado, que, conforme a medida provisória 927, botar uma justificativa de que isso vai ser pago até o período previsto na lei, né? Então, tem o prazo aí até o final do ano para fazer esse pagamento. Ótimo. Isso aí. Antecedência de 48 horas para a comunicação das férias individuais e coletivas. Isso também está previsto na legislação, né? Deixa eu ver o que mais que tem. Possibilidades de antecipação de feriados. Isso também está previsto os feriados nacionais, né? Os nacionais não precisa da anuência do empregado, mas as férias, os feriados religiosos, esse sim precisa da anuência do empregado, né? Vai se antecipar, incluir nesse período esse feriado.
quando chega o feriado de fato, a pessoa trabalharia, se tudo tiver voltado. Isso, Isso? isso aí, Tem isso aí. feriados, tá? Entendi. Só deixa eu dar um oi aqui para quem chegou depois, né? Bem-vindos, bem-vindas. Temos várias pessoas aqui que são de empresas, que têm seus negócios, que são também colaboradores, que são funcionários. Então, a gente está conversando, estou conversando aqui com o André. O André é advogado da GESAC, é isso o nome da empresa? Isso. Na verdade, é Guimarães Souto Alonso e Ciência Advogados. A gente muito grande. Resume. Então, isso. Isso, né? E a gente está conversando, então, sobre como vencer os desafios nessa fase legalmente. Conversando sobre as possibilidades legais de como vencer. Trazendo aqui a informação que já passou aqui em cima, né? A Marcela traz que, além das alternativas que eu falei, tem a possibilidade do banco de horas. Banco de horas, isso. E a Ana Marta, que está falando aqui embaixo, tem uma cantina numa escola, as escolas estão fechadas nesse momento, né? Fiz uma contratação agora, início de março, de um funcionário. Ficaremos um mês parados a princípio. A princípio, um mês, né? Tomara que fiquemos somente um mês mesmo. Vamos manter o salário trabalhador e trabalhar com banco de horas. Se realmente você, né, Ana Marta, e as demais empresas no mesmo ramo vão utilizar essas horas extraordinárias, está valendo, super valendo banco de horas. Porque algumas atividades, elas, quando recomeçarem, elas vão começar com um mais apurado, assim, com mais coisas para fazer, digamos. Então, vão necessitar de mão de obra. Vale a pena pensar nisso, ou vale também se, bom, nesse caso, a funcionária só está com um mês de casa, aí tem que pensar se realmente mantém ou se coloca no banco de horas ou na possível suspensão do contrato. Isso aí, exatamente. O banco de horas também não chegou a conversar, mas é uma hipótese que está prevista dentro da MP, né? A Marcela pode ser... pergunta também que já está aqui, depois eu te faço. Tá? Então, tá bom. colocando o comentário, pergunta, daqui a pouco eu chego lá. Então, o banco de horas também está previsto na MP, né, também flexibilizado, então pode ser feito individualmente aí com o colaborador e o empregador. Eu vejo aqui, ó, para interrupção do contrato, ele vai poder compensar até 18 meses a partir do... Cessou, fez o banco de horas, né? Contabilizou as horas. Cessou aquele período de calamidade, voltou à atividade normal, tem 18 meses para fazer essa compensação. Daí essa compensação mantém-se a regra, né? 10 horas diárias, ou seja, 8 horas mais 2 horas excedentes para consumir do banco de horas, para consumir aí nos próximos 18 meses, né? Certo. Então, isso pode ser feito. É uma boa alternativa também, né? Faz a contabilização dessas horas e, quando retornar, vai pagando ao longo do tempo aí com uma jornada estendida de 10 horas, né? E aí tem as exceções do pessoal da saúde, né? Sim. E aí o pessoal da saúde pode exceder as 10 horas diárias. Tá, ok. A Marcela perguntou ainda há pouco, André, se a comunicação que precisa ser feita, tem alguém chamando, parece. A Marcela perguntou se essa comunicação que precisa ser feita para o funcionário, né, do que a empresa decidiu, se vai dar férias, se vai dar licença, enfim, se ela pode ter uma comunicação de WhatsApp, por exemplo. Olha, não está estipulado o tipo de comunicação, mas uma recomendação que nós temos feito é documentos tudo, se possível, por meio eletrônico, através de e-mail ou mesmo escrito, entregando formalmente. É claro que nesse momento aí todo mundo isolado, em quarentena fica mais difícil, mas o ideal é que se formalize através de e-mail. Pode ser por WhatsApp, mas faz os dois, né? Manda o e-mail e comunica, porque às vezes a pessoa tem um acesso mais rápido ao WhatsApp, mas informa no WhatsApp, conforme bem encaminhado na data tal, estamos iniciando a partir de tal data, férias coletivas para o setor tal. E aí faz a comunicação. E um recebimento de e-mail também que vai bem nessa hora. Isso. Se possível voltar para o recebimento. Toda precaução não é demais, né? A gente sabe que está todo mundo num momento de exceção, né? Só que enquanto está todo mundo nesse momento, as coisas funcionam de uma forma. A hora que tudo voltar ao normal, o que foi feito ao longo desse período começa a ser avaliado, né? Exato. Então, quanto mais documentações forem feitas, quanto melhor for tomadas as decisões e os procedimentos, melhor. Outro fato interessante da MP é a convalidação do que foi feito 30 dias antes dela. Então, quem concedeu férias anteriormente, a gente tinha muita dúvida, né, nas outras lives, como é conceder férias, não deve ser remunerado, aquela confusão toda. Se o que foi tomado já tem uma certa paridade com o que está trazendo pela MP,
vai ter uma validade, vai ser validado isso. Então, a validade da MP convalidou esses atos todos. É claro que, assim, dentro daquilo que a própria lei já prevê, nada disso, né? Uma coisa excepcional não vai entrar. Mas se tratou dos procedimentos, comunicou o empregado, concedeu as férias dentro do que tinha estipulado, ou se fugiu um pouco, mas que está dentro da MP, a MP ela trouxe uma convalidação também, que é uma novidade. Tá, ótimo. Eu acredito, né, nesse momento, para quem é empreendedor, para quem é empresário, que tem uma equipe aí sobre a sua responsabilidade, esse é o momento chave para tomar essa decisão, né? Se vai parar, se não vai, porque até então a gente estava parado por somente uma semana. De repente, nós estamos parados por mais 7 dias, principalmente aqui em Santa Catarina. Mas a gente sabe que em outros países foi muito mais tempo. As pessoas estão paradas há mais tempo, então a gente não sabe se vai voltar a semana que vem ou não. Eu senti de alguns empresários que estavam segurando um pouco, deram licença remunerada para ir sentindo como é que tá, até pensar se vai dar férias agora ou não. Um receio principal é se eu dou férias agora e de repente na semana que vem volta. Eu posso chamar esse colaborador de volta nesse momento? Não pode. Se concedeu férias e ele começou o gozo das férias, não pode, salvo exceções aí do pessoal da saúde, que a própria MP já trata, mas voltar das férias já concedidas em gozo, não. Por Entendi. enquanto não saiu nada, continua a regra da CLT, né? Não vai ter essa possibilidade, só em casos excepcionais. É claro que assim, o empregador ele tem que avaliar o risco, tem ali as consequências caso ele chame, né? Dentro dessa situação toda, mas esse assunto não foi tratado, a não ser para o pessoal da saúde, que deve estar expressamente prevista esse chamamento nos períodos de férias ou licença, né? Isso tá. Agora, fora isso, concedeu férias, concedeu, espera. Entendi. Espera o gozo das férias pelo empregado. Hoje à tarde eu ainda estava em reunião de consultoria digital online, né, com uma empresa, e eles estão dentro da área da saúde. Então, por enquanto, eles ainda têm bastante trabalho, tem faturamento e tudo mais. Então, a empresa deles não vai ser atingida como as demais todas que estão fechadas nesse momento. E o que a gente comentava, né, sobre essa situação é uma situação de causa. É óbvio que daqui a pouco, se os clientes não pagarem os planos de saúde, daqui a pouco o plano de saúde não vai repassar o dinheiro e assim sucessivamente a gente pode ter uma crise também na empresa deles. Agora, o que a gente falava nesse momento é que me parece, né, vou compartilhar isso contigo e com quem está nos acompanhando agora, é que a gente está vivendo uma realidade paralela. Até então a gente vivia numa realidade, né, uma realidade que para nós sempre foi a realidade normal, e de repente a gente está numa realidade paralela onde a gente precisa estar adaptando os nossos negócios e a nossa vida pessoal para viver essa nova realidade. E dentro dessa nova realidade tem novas regras, né? Inclusive esses decretos e tudo mais que está todo mundo aprendendo junto. Como é que tu vê isso frente a negócios, André? Então, Marisa, a gente está também nessa expectativa, porque esse pós-calamidade a gente vai ficar na dependência, né, de muita negociação. Porque muita coisa que é contratual, prevista, por exemplo, plano de saúde, consórcio, seguro de vida, seguro, tudo aquilo que está sendo pago ao longo desse período aí, que porventura aconteceu algum tipo de atraso, porque não tem recurso para pagar aquela parcela, esses contratos vão ter muito uma necessidade de negociação individual. Sim. Até já vieram alguns questionamentos querendo assim, prever o futuro, né? Como que eu vou conseguir fazer? Como que eu vou conseguir fazer a situação com um contrato X, contrato Y? Sim. Nessa situação de exceção, sempre vai valer muito o que está no contrato. Às vezes o próprio contrato já tem alguma disposição prevendo caso de força maior ou algo nesse sentido que já vai dar um tratamento ou uma forma, algum tipo de norte ali para o que vai ser feito naquele contrato. Entendi. Enquanto essa situação prevalece, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, como o Ben falou, a gente está vendo agora uma realidade que até então nunca ninguém tinha vivenciado. Sim. A reação em cadeia vai ser forte, né? A gente vai ter uma série de reflexos em várias áreas, muito por conta daqueles que não conseguiram girar os seus negócios, vão ficar sem capital e vai acabar gerando aí um fluxo de atrasos, digamos assim. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente vai ter que ter uma certa paciência e acredito eu que, passado essa situação, ou mesmo no transcorrer dela, sempre um bom negócio vai ser melhor do que uma boa demanda judicial, uma boa discussão. Porque está todo mundo vivenciando a mesma situação. Então, é de ser bem avaliado isso, quando for tomar uma postura em relação ao fornecedor, em relação ao cliente, ter essa visão aí, que está todo mundo mesmo no mesmo barco agora, né? Sofrendo os reflexos, uns mais, outros menos, mas todos nós vamos sentir. Né? Exato. Acho que o reflexo vai ser para todos, não tem nenhum setor que escape.
Nesse momento, claro, o setor de alimentação e de farmácia e de saúde praticamente está blindado, digamos, por um tempo, mas todos os demais estão sendo afetados. Então, consequentemente, daqui a pouco as pessoas também, se essa situação perdurar por mais tempo, daqui a pouco vai ser difícil também de fazer as compras. Então, vamos também segurar o dinheiro que a gente tem, essa é uma orientação, né? Já passando uma orientação aqui financeira. Você precisa, nesse momento, enquanto empreendedor, e até eu sei que tem gente aqui acompanhando a live que não é empreendedor, que não tem um negócio, que tem mais responsabilidades por trás, mas que tem uma família. Então, nesse momento, você precisa contar realmente quanto de dinheiro você tem em caixa. E aí, caixa aqui eu falo somar banco, somar poupança, pegar todos os seus investimentos que você tem, ver quanto que você tem hoje. E aí são duas coisas, uma na pessoa jurídica e uma na pessoa física. E planejar pelo menos aí 3 meses de valores a pagar. Então, eu tenho que ter aí as minhas contas a pagar dos próximos 3 meses e verificar se eu tenho dinheiro para isso ou se eu não tenho. Se eu tenho dinheiro, eu vou ter que negociar com esses fornecedores, principalmente negociar com os maiores. E se eu não tenho dinheiro, então eu vou ter que achar alguma linha de crédito para pelo menos me aliviar durante esse período. André, dentro disso, como ficam os contratos de empréstimos e financiamento? Já que eu falei aqui em linha de crédito, fica perto dessa questão de consórcio que tu já mencionaste? Então, esses contratos de empréstimo, pessoal que está com contratos bancários em vigência aí, que está preocupado, né, que já fez talvez aí um empréstimo para poder girar o capital e agora não está conseguindo fazer os seus negócios, né? Novamente, nós vamos entrar na questão individual, né, dos contratos em si. Estamos na expectativa de que o governo federal adote algumas medidas. Eles anunciaram muita coisa aí numa coletiva, se não me engano, ontem ou antes de ontem, com redução de juros, novas linhas de crédito para microempresa, alguma coisa vai ser subsidiada pelo governo, mas nada disso ainda foi regulamentado, então a gente não tem como tratar um pouco mais profundamente para saber o quanto isso vai impactar nesses contratos bancários aí, para saber se nós vamos ter ou não uma capacidade de negociação ou não. Então ainda acho que, dentro do que eu já falei, vai valer muito o que está no próprio contrato, né? Infelizmente, os contratos bancários costumam ser bem persuasivos nesse sentido, assim, não tem muita margem de discussão, são contratos já muito bem estruturados e que não permitem ali uma negociação. Porém, nós sabemos também que no transcorrer do tempo aí, é bem provável e possível que os bancos adotem algum tipo de postura em relação a isso. Um ou outro banco já está se posicionando, principalmente os privados aí, pelo que eu vi, um ou outro já tem uma outra situação aberta para negociação, para postergação de prazo, para abrir uma carência nesse contrato, passar as parcelas aí nesses meses de calamidade, passar esses contratos para frente. Então, os bancos públicos, aí a Caixa anunciou uma série de regulamentos novos em relação a contratos. O Banco do Brasil ainda não vi, mas também possivelmente vai estar. Cortou o áudio. Voltar aqui ao tema. Aproveite para compartilhar essa live com quem não estava aqui conosco. Eu tenho 2 perguntas. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ai, que bom. Agora sim. Antes ficou no finalzinho da fala ali, não sei até onde tu escutou, daí cortou o áudio. Então, André, conclui a tua fala que eu tenho 2 perguntas que o pessoal deixou na live anterior que eu quero te passar. Daqui a pouco tá aqui anotadinha para mim. Então, o que eu tenho só a concluir, então, em relação aos contratos bancários, de novo vai valer o que está no contrato e aguardar as medidas do governo. Bem resumidamente é isso. Vai ter que partir do governo alguma situação e também aí quem tem contrato com os bancos privados também ficar atento, porque possivelmente eles vão flexibilizar alguma coisa nesse período. Certo. É o que nós esperamos, né? Ok. Bom, a gente teve uma pergunta ali ainda relacionada às férias, que é o seguinte: se por acaso eu der férias de 15 dias para o meu funcionário, eu posso depois prorrogar por mais 15 dias, se por um acaso a situação continuar aí por 30 dias, por exemplo? Prorrogado de férias. Se ele tiver, na verdade, assim, as férias pela MP, ela foi bem flexibilizada nesse sentido, né? Não precisa nem ter o período aquisitivo completo para conceder as férias, né? Sim. Estou entendendo que
O ideal seria tentar dar de uma maneira única, né? Tentar dar os 30